Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e esse é o Blogoleada TV. Vamos falar de esportes? E hoje nós vamos te apresentar uma pesquisa muito interessante sobre os maiores clubes da América. Ela inclui os clubes da América do Norte, Central e também a do Sul, é claro. Tem números interessantes sobre a sua equipe. Fica aí que eu já te conto, hein? Vamos embora começar! Acaba de sair uma pesquisa feita pela Pluriconsultoria sobre os 60 clubes de futebol com as maiores receitas do nosso continente, do continente americano. Seja bem-vindo, Fernando Ferreira. Explica pra gente, por favor, o que foi esse estudo de vocês. E aí, Fernandão, como vai, meu caro? Prazer falar contigo novamente aí. E obrigado pelo convite aí para poder falar um pouco para a tua audiência aí sobre esse nosso último trabalho da Pluri, que é o Gigante das Américas, né? O Gigante das Américas é um estudo que está na segunda edição, um estudo anual, que ele quantifica quais são os clubes com maior receita nas três regiões, nas três Américas. E a Pluri é a única empresa a fazer esse estudo porque a gente tem muito estudo sobre os clubes europeus, né, onde a informação obviamente é muito mais fácil de ser obtida, mas a gente não tem estudos aqui sobre os clubes da América do Sul. Os dados do ano passado serviram de base e de cara a gente já vê o tamanho do atraso em relação ao futebol da Europa. Em 2018, os 20 maiores times da América ou das Américas atingiram o patamar semelhante àquele que os 20 maiores europeus tinham em 2001. Mas, apesar desse oceano de distância, tem notícia boa por aí. Segue contando pra gente aí, Xará. Há um crescimento, né, no último ano. O faturamento dos 60 maiores clubes das Américas subiu 16%, que é um crescimento bastante considerável, e atingiu 3,6 bilhões de dólares, né, que é um volume que ano a ano cresce, né, o faturamento dos clubes aqui da região. O Palmeiras ficou em primeiro lugar do continente americano com 179 milhões de dólares, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. O Flamengo vem em seguida com 149 milhões. Em terceiro está o Chivas do México com 131, depois o Corinthians com 130 e o São Paulo 116. Dos 5 clubes de maiores torcidas do nosso país, o Vasco é quem aparece bem pior, muito distantes dos líderes. É apenas o 17º colocado com um faturamento de apenas 71 milhões de dólares. Mas a maior queda entre os brasileiros foi a do Botafogo. Foram 43% de redução. Ele também lidera em queda nos últimos 5 anos. O Santos também teve um baque de 34% e a Chapecoense, 30%. A pesquisa ressalta que os clubes brasileiros foram em parte prejudicados pela valorização do dólar diante do real. Mesma coisa que também aconteceu com os clubes argentinos. Mas mesmo assim, em termos de evolução, a Argentina está disparada na nossa frente. Dos 5 clubes que mais cresceram no ano passado, 3 são do nosso vizinho. O Vélez Sarsfield quase dobrou sua arrecadação. O Racing bateu em 89% e o Independiente 85%. Outro crescimento que chamou a atenção em 2018 aconteceu lá nos Estados Unidos. Guardem esse nome do clube que o Fernando Ferreira vai contar pra gente. Talvez o maior fenômeno da história do futebol mundial em termos de crescimento, né? Nós estamos falando do Atlanta United. Esse é um clube que tem 5 anos de vida, ele foi fundado há 5 anos, né? E está na 3ª temporada da MLS agora esse ano. E um clube que tem tido um crescimento assim impressionante, porque você veja, um clube que faturou no ano passado 78 milhões de dólares, ele faturou um pouco menos que o Independiente da Argentina e faturou mais que o Vasco da Gama do Brasil. Foi o 16º maior clube, né, das Américas esse ano. Teve um crescimento de 66% das receitas esse ano, que é um fenômeno, um negócio inacreditável, impressionante mesmo. E um clube que não aparecia no ranking há 2 anos atrás, no ano passado
entrou na 32ª posição, esse ano já é o 16º, um clube que pertence a um grupo muito grande, que é o grupo AMB, né, que é tem o Atlanta Falcons também da MLS, pertence, né, tem um outro clube, né, de futebol americano. Jogam no Mercedes-Benz, né, no estádio, que é um espetáculo, foi construído pelo mesmo grupo proprietário, que é o AMB, e um clube que no ano passado, teve 48 mil pessoas de média de público, uma das maiores médias de público do mundo, né? É um clube que, com o crescimento da MLS, a maneira como ele ocupou um espaço dentro da MLS, subiu meteoricamente, ocupou um espaço dentro das Américas, já dá para prever aí que daqui a 3, 5 anos esses caras vão estar encostando aí no top 3 de Américas, né? Eu costumo brincar que o Atlanta United é o futuro maior clube das Américas. Um clube que não tem tradição, mas é típico do esporte americano, né? Clubes que mudam de cidade, que não tem às vezes grande tradição, mas que efetivamente tem uma capacidade financeira muito grande. Primeiro, nós estamos falando de Estados Unidos, né? A MLS tem crescido muito. As receitas, por exemplo, de transmissão já vão crescer nos próximos anos bastante, porque está contratado um aumento brutal aí de receita. Então, o que a gente vai ver aí no caso do United, do Atlanta United, é mais crescimento. Esses caras, na próxima edição, que vai ser referente ao que acontece em 2019, vão mostrar esse clube, num patamar já entre os maiores, entre os top, talvez os top 10 das Américas. Então ele é realmente um fenômeno, quer dizer, um fenômeno que não guarda proporção com nenhum outro registrado, mesmo em clubes muito recentes europeus. Não por acaso, vários jogadores, empresários e clubes sul-americanos já veem o mercado dos Estados Unidos como uma belíssima porta de entrada para o futebol europeu. Fiquem atentos, fiquem de olho nesse movimento, porque eles têm o dólar jogando a favor, enquanto que a gente tem o real, nossa moeda é muito mais fraca. Atualmente, os Estados Unidos estão entre os 4 países que detêm 95% da receita do futebol no nosso continente. O Brasil tem 40% do total de faturamento dos 60 maiores clubes das Américas. O México vem em segundo com 22%, os clubes mexicanos, são 13 clubes mexicanos na lista, são 19 clubes brasileiros, são 16 clubes dos Estados Unidos, veja bem, da MLS, já tem 16 clubes entre os 60 maiores das Américas. Esses clubes têm 18% do faturamento total dos 60. E por último, são 8 clubes argentinos que respondem por 15% do faturamento total. Apenas 4 clubes fogem à regra. São 2 do Chile, Colo-Colo e Universidade do Chile, o Toronto do Canadá, mas que disputa a Major League americana, e o Barcelona do Equador. O que a gente percebe é um crescimento dos americanos, assim, um crescimento muito, muito claro, né? E eles, se a gente fizer uma projeção nos próximos 5 anos, eles vão estar ali na briga, devem passar o México, e de 5 a 10 anos eles têm uma boa chance de encarar o Brasil e até superar o Brasil. Entre os clubes brasileiros ainda participam da análise o Grêmio, o Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Sport, Curitiba, Vitória e Goiás. O Palmeiras é quem tem tido o crescimento mais constante desde 2015 no Brasil. Mas atenção para o Flamengo, que deve retomar a liderança na pesquisa do ano que vem. Isso porque se espera que neste ano de 2019 o faturamento fique acima dos 200 milhões de dólares. Se isso acontecer, o melhor time da América do Sul pode entrar também para o seleto grupo dos 20 maiores do mundo. Essa notícia é alentadora diante de tanta diferença que existe sobre o velho mundo, não é mesmo? A diferença de arrecadação para os top 20 da Europa só aumenta. Enquanto eles faturaram quase 10 bilhões de dólares em 2018, os clubes do continente americano chegaram a 2 bilhões, quase 20% apenas. O primeiro clube europeu, o Barcelona, esteve na casa dos 890 milhões de dólares, enquanto o líder daqui, o Palmeiras, chegou aos 179. Qual é o grande problema, né, quer dizer, do futebol brasileiro? O problema do futebol brasileiro é o modelo associativo, né?
Modelo associativo é um modelo que não permite um investimento, né? As pessoas não têm muita noção de o quanto isso impacta negativamente o futebol brasileiro, o fato dos clubes serem associações, né? E muita gente defende esse modelo e às vezes sem conseguir entender direito o que tem por trás disso, né? Eu vou quantificar um pouco com o que está acontecendo aqui na Europa nesse momento, né? Você pega o Manchester City vendeu 10% das suas ações agora recentemente, nessa semana, por um valor equivalente a 500 milhões de dólares, nós falamos de 2,2 bilhões de reais, tá? Olha a estupidez do número. Quer dizer, ele vendeu 10% das ações e botou 2,2 bilhões de reais para o bolso. O que o Manchester City vai fazer com isso? Vai botar no futebol, provavelmente. Boa parte desse recurso vai para o futebol, né? E quando boa parte desse recurso for para o futebol, eles aumentam muito a capacidade, inflacionam o mercado e eles, obviamente, têm uma capacidade muito grande para vir em mercados periféricos aqui, como a América do Sul, por exemplo, e raspar o mercado, né? Agora, olha como o mercado é cruel, né? Quando tem janela de mediano ou de fim de ano que abre no Brasil, o que acontece? Aquela janela se escancara e aí um monte de clube olha para o mercado brasileiro, o que você tem aí, eu quero ver o que você tem para eu levar. Esses clubes têm acesso ao investidor, eles podem captar, porque eles vêm com dinheiro aqui no Brasil, é dinheiro que eles pegaram de investidor. Os nossos clubes não têm essa possibilidade. Quando a gente olha para o mercado mexicano e para o mercado americano, a possibilidade de crescimento deles é muito maior que a nossa. Por quê? Porque esses clubes lá são todas empresas, então esses clubes eles têm uma relação com o mercado privado muito mais saudável, a confiança, o nível de credibilidade do mercado privado sobre eles é muito maior e aí, portanto, eles têm uma capacidade de captação maior, né, de busca de investidores maior, né? O jogo hoje é o jogo das corporações de futebol, que tem muito dinheiro, que tem investidor que toda hora está botando dinheiro nos clubes, e aqui a gente vive com a dificuldade que é a regra aí de 9 entre 10 clubes brasileiros. Falou, pessoal, grande abraço aí, obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar o link da pesquisa da Pluriconsultoria aqui na descrição do nosso vídeo, hein? E agradeço demais a participação do meu xará, Fernando Ferreira. Parabéns pelo brilhante trabalho apresentado até aqui. E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E deixe o seu like. É só clicar no sinal de positivo. Também, se você quiser, clique no sininho e estará sempre atualizado. A gente sobe um vídeo novo e você recebe uma informação. Fale com a gente também nas nossas redes sociais. Os endereços estão aqui no vídeo e também na descrição, hein? Na próxima terça-feira nós vamos estar de volta, sempre ao meio-dia na terça. É só chegar. Um grande abraço.